Vamos mergulhar hoje no livro de Atos dos Apóstolos. Mas olha, não como uma simples relíquia do passado, tá? A ideia aqui é enxergar Atos como o primeiro capítulo de uma história que, como a gente vai ver, nunca terminou de verdade. E tudo começa com essa frase aqui: de Jerusalém até os confins da terra. Isso é muito mais do que só uma citação bonita. É, na prática, o mapa, o roteiro estratégico de todo o livro. A história vai seguir essa rota direitinho, se expandindo em ondas a partir de um único ponto. Dá para pensar em Atos quase como uma parte 2 da história contada no Evangelho de Lucas. Se Lucas narra a vida de Jesus, Atos mostra que o trabalho dele não parou com a ascensão. Pelo contrário, foi na verdade turbinado por uma força nova e superpoderosa, o Espírito Santo, agindo através dos apóstolos. A nossa análise vai seguir essa mesma progressão. A gente começa com a missão, que continua, depois vê como Jerusalém funcionou como um motor, como a perseguição acabou servindo de combustível, a abertura da mensagem para todo mundo e, por fim, porque essa história ainda não acabou. Então, vamos lá. A missão continua. É aqui que a gente vê a ignição desse movimento global. E é super importante notar que isso não começou com um plano humano, não, mas sim com o que é descrito como uma intervenção divina direta. E o motor dessa missão? Bem, ele é ligado em Jerusalém. É ali que a gente vê a explosão inicial de poder, mas, ao mesmo tempo, os primeiros grandes desafios de pureza e os problemas internos que acabaram moldando o futuro de todo o movimento. Esse slide mostra um contraste que é simplesmente fascinante. De um lado, a Torre de Babel, aquele símbolo bíblico de como as línguas dividiram a humanidade. Do outro, o Pentecostes, onde os apóstolos falaram em várias línguas e gente de tudo quanto é nação entendeu perfeitamente. É como se fosse uma reversão direta de Babel, onde a língua antes separou, agora ela une. Mas calma, essa vida em comunidade não era um paraíso, não. Sim, existia um compartilhamento radical de bens, mas também surgiram desafios bem sérios. O caso de Ananias e Safira, por exemplo, é um aviso duro sobre a integridade. E além disso, conflitos bem práticos, como a distribuição de comida, mostraram que era urgente ter uma liderança mais organizada. E a solução para esse conflito foi incrivelmente prática. Começou com uma reclamação dos helenistas, que eram judeus de cultura grega, sentindo que suas viúvas estavam sendo deixadas de lado. Isso levou à eleição dos 7 diáconos para cuidar dessa parte administrativa. E o resultado não só resolveu o problema, como liberou os apóstolos para focar na pregação. E o movimento cresceu ainda mais. Então a lição aqui é clara. A saúde de uma comunidade depende de duas coisas, tanto de ações concretas de amor, quanto de honestidade espiritual. Resolver os problemas de forma justa e saber delegar tarefas é o que permite que a mensagem principal cresça forte. E agora, a história dá uma virada. E que virada! A perseguição começa, e aqui a gente vê um paradoxo incrível. Como a dificuldade, em vez de destruir o movimento, acabou virando combustível para ele se espalhar. O martírio de Estevão foi um ponto de virada total. O que parecia ser uma derrota trágica fez com que os cristãos se espalhassem para além de Jerusalém. E isso, ironicamente, forçou a mensagem a chegar em novas regiões, como a Judéia e Samaria, exatamente como estava previsto naquele mapa inicial, lembra? É nesse cenário de perseguição que surge uma figura-chave, Saulo de Tarso. E ele não era só um opositor qualquer. Ele era, de longe, o maior perseguidor da igreja primitiva, totalmente empenhado em acabar com ela. A transformação do Saulo é uma das coisas mais dramáticas da história, e a pergunta que ele ouve é fundamental. Saulo, por que me persegues? Repara só, a pergunta não é por que você persegue os meus seguidores. Isso mostra uma união muito profunda entre Cristo e a sua igreja. Perseguir um era o mesmo que perseguir o outro. A lição aqui é muito poderosa. Hostilidade e adversidade não são só coisas para se ter medo. Muitas vezes, elas podem se tornar as ferramentas que empurram uma mensagem para lugares que ela nunca alcançaria em tempos de paz. Ok, a expansão geográfica foi só o começo. O próximo passo foi talvez o mais radical de todos: levar a mensagem para todo mundo, quebrando as barreiras culturais e religiosas mais profundas daquela época. Até esse momento, o movimento era em sua maioria judaico. A grande questão que eles tinham pela frente era: peraí, essa mensagem é só para nós ou é para todo mundo de verdade? E a resposta para essa pergunta vem através de um homem chamado Cornélio. Ele era um centurião romano, uma figura de autoridade não judeu. Para a comunidade judaica da época, ele era o estrangeiro por definição.
A chave vira com o apóstolo Pedro. Ele tem uma visão que basicamente declara que as antigas leis de pureza alimentar não valiam mais. Isso leva direto para a casa de Cornélio, e o resultado, um momento decisivo. Fica claro que a aceitação de Deus é pela fé, e não por seguir ritos judaicos. A porta estava oficialmente aberta para todo mundo. Isso tudo leva à formação de uma nova identidade. É lá na cidade multicultural de Antioquia que os seguidores de Jesus são chamados de cristãos pela primeira vez. Ali eles se tornam um grupo distinto do judaísmo, consolidando essa natureza universal do movimento. E assim a história avança, até chegar no fim? Então, não exatamente. O livro de Atos termina de um jeito bem abrupto e a gente vai ver por que essa falta de final é, na verdade, a sua mensagem mais importante. O livro simplesmente acaba com o apóstolo Paulo em prisão domiciliar em Roma, pregando abertamente enquanto espera seu julgamento. Não tenham e viveram felizes para sempre. Esse final em aberto é totalmente intencional, sugerindo que a missão, ela está longe de terminar. Uma ótima forma de resumir tudo é pensar no livro de Atos como a ignição de um motor muito potente. O Espírito Santo é o combustível, os apóstolos são as engrenagens e o mundo inteiro é a estrada a ser percorrida. Portanto, esse final que parece inacabado não é um erro, é um convite. A tarefa continua, sendo passada adiante para os sucessores dos primeiros apóstolos. A mensagem é bem clara, a história não parou lá no primeiro século. Isso tudo nos leva, então, a uma pergunta final que fica no ar, para a gente pensar. Se Atos é essa história que não acabou, essa missão que continua, a grande questão que fica é: quem é que vai escrever o próximo capítulo, hein?